Muito bem. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês e que verdadeiramente a gente possa, nessa manhã, louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Amém. E é motivo de alegria de estar com vocês essa manhã, mais uma vez, porque a gente sabe que a gente teve uma semana corrida para todos, assim como para mim também. E também é motivo de agradecer a Deus porque hoje eu saí já um pouquinho corrido e fiquei preocupado com relação ao chegar aqui por causa do transporte público, mas aqui nós chegamos e estamos aqui pela graça de Deus. Hoje eu quero falar sobre Deus estar no controle. Será que de fato Deus está no controle de tudo aquilo que nós almejamos e queremos? Bom, essa foto aí, o que faz você pensar? Será que ao olhar para esse mundo que estamos vivendo, será que de fato Deus está controlando tudo? Parece que tudo está sem rumo, sem direção, né? Parece que não tem assim um foco. Será que é isso? O que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? Será que as coisas estão caminhando como a gente deseja? Pode falar, Zé. Na quinta-feira eu tive uma cena na feira e tinha um cidadão conversando com uma senhora e ele estava falando a respeito disso aí. Não sei se ele é evangélico ou não, ele estava falando a respeito disso aí. E aí ele falou para a mulher, parece que as coisas estão tudo bagunçadas e tal, mas está tudo nas mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, para o mundo parece que Deus está fora do controle. Hoje, quando vindo para cá, uma senhora, ela me perguntou assim, esse ônibus passa próximo da escola? Eu falei, sim. E aí ela começou a conversar comigo, contando a história dela, né? Que ela perdeu o esposo por causa de câncer de bexiga e tal, e isso já faz 2 anos. E aí ela falou comigo, eu sou da Assembleia de Deus, missionário, né? A gente ajuda a igreja lá em Minas Gerais, Uberlândia, e sempre eu estou aqui e lá. Ou seja, lá e aqui ela fica coordenando. E a gente começou, falei, realmente é bom, e nós somos todos nós irmãos. A gente sabe que tem alguma diferença de liderança, não pela senhora, mas por causa dos líderes, mas o que importa é que Deus está no controle. Mas eu pergunto, será que Deus está no controle mesmo? Quando vem as preocupações, quando vem a doença? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, verso 1 e também o verso 2. Vou esperar todo mundo achar. Verso 1 e o verso 2. Todo mundo achou? Amém. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos, ó Pai, agradecer a Ti pelo amanhecer com vida e pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de estarmos aqui para louvar e agradecer ao Teu santo nome. Rogamos, ó Deus, a Tua graça, a Tua paz e a Tua bênção, que Teu Espírito Santo fale a mente e coração de cada irmão e irmã aqui esta manhã. Nos abençoe, nos guarde, perdoa, restaura cada um de nós e nos dê a Tua paz e a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ou não pode ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Bom, nesses 2 versos encontramos 2 verdades. A primeira verdade, a mão de Deus ou a mão do Senhor não está encolhida. Isso quer dizer que a sua mão não está estendida
e aberta para que não possa nos abençoar. Ou seja, Deus está atento a cada detalhe que se passa na terra e na nossa vida. Segunda verdade, seus ouvidos estão abertos para nos ouvir. Temos que clamar e buscar. Mas o que isso tudo significa? Que Deus está atento a tudo que falamos através da oração, através dos pedidos. Deus ouve e abençoa a cada um de nós. Por isso que o título é Deus está no controle. Alguém pode se perguntar assim, mas como que é isso? Como que Deus está no controle e agora a gente passa por dificuldade? Passa por doenças, passa por falta de emprego, de alimento, de trabalho. Aí você vê a sua casa com dificuldade, você vê a igreja de Deus com dificuldade em todos os níveis, você vê pessoas vivendo, sofrendo lá fora, e aí a gente fala, Deus está no controle. Deus tem o poder e o controle de todas as coisas, do mínimo detalhe à totalidade do universo, porque Ele é o Criador. Por mais que hoje, você e eu, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm passado, está aqui, ó. Ele é o Criador de tudo, e tudo veio existir pela sua vontade, como diz o texto de Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou todas as coisas. Então Deus sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Nem todos os textos que estão aqui eu vou ler, mas você pode tomar nota e anotar para você ler em casa, tá bom? Mas, diz Jeremias 10, 12, mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. E aí? Será que quando a gente vê hoje pessoas sofrendo, aí você para e pensa assim, como é que é isso? Como é que é um Deus que existe, fala que se preocupa com o ser humano, e vê pessoas morrendo de overdose, pessoas morrendo de drogas, pessoas morrendo com bebida alcoólica, pessoas morrendo por causa de câncer e outras doenças mais? Porque quando uma doença se instala numa pessoa, infelizmente ela tem duas vertentes. Ou a pessoa pode ser curada, ou pode levar a óbito. Como o cara dessa senhora me contando a história do marido. Um câncer na bexiga, 10 centímetros de nódulo, e descobriu-se em 2021, mas a medicina foi enrolando para se tratar. 2 anos. Em 2023, quando descobriu, já estava em fase terminal a doença, ou seja, já tinha comido tudo, então não tinha mais o que fazer. E morreu logo com 56 anos de idade. E assim muitas pessoas têm morrido, por causa de qualquer coisa. Deus tem o que? Seus atributos. Aqui diz que as suas qualidades e características do seu ser, divididas em incomunicáveis e comunicáveis. Esse atributo ajuda a entender a natureza divina, a relação de Deus com a criação. Bom, não sei se você já ouviu falar dessa palavra, incomunicáveis e comunicáveis, mostrando os atributos de Deus. Vamos entender aqui. Bom, atributos incomunicáveis são qualidades que são exclusivas de Deus e não podem ser compartilhadas com as criaturas. Autoexistência, Deus subsiste por si mesmo, não dependendo de nada, de ninguém para existir. Fato. Todos concordam com isso? Vamos lá, segundo item. Infinidade. Deus não tem limite, nem em seu ser, nem em conhecimento, nem em espaço, sendo por isso eterno e imenso. Tá? Ou seja, Deus é eterno e imenso. Onipotência. Nada é impossível para Deus. Ele tem o poder sobre tudo. Onisciência. Deus tem conhecimento perfeito de todas as coisas, passadas, atualidade, presente e futura. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Imutabilidade. Deus não muda nem varia em seu ser. Isso que ele fala em Malaquias 3,6, que Deus não muda.
E quando você vai para Eclesiastes 3,14, não podemos tirar nem aumentar nada da Bíblia. Transcendência. Por quê? Deus está além da criação e Ele é superior a tudo. Para nos lembrar do livro de Hebreus, desde o capítulo 2 até o capítulo 12, falando que Ele é a aliança superior a todas as ofertas que eram oferecidas no passado. A próxima imagem. Atributos comunicáveis. São qualidades de Deus, possui e também compartilha com os seres humanos. A primeira palavra aqui, amor. Uma qualidade de cuidado com o passivo pela criação. Pergunto, Deus tem cuidado com a gente hoje? Sim ou não? Porque se Deus fosse olhar para os nossos pecados, vamos ser bem realistas. Existiria algum ser humano vivo nessa terra hoje? Não, todo merecia morrer. Porque o ser humano olha e quer fazer a vontade de Deus, olha e não quer fazer. Olha, ele deseja fazer o bem, olha, ele quer fazer o mal. Está lá em Romanos 7, versos 15 a 24. Então, Deus, Ele ama a cada ser humano. Justiça. Deus age com equidade e retidão em suas obras. Santidade. Pureza moral e ausência de impureza em seu ser. Deus é misericórdia, ou misericordioso. Deus oferece perdão, gentileza e compaixão. Deus é bondade. Deus também Ele oferece a vontade benevolente de Deus para com outros. Deus é verdade. Deus não comete enganos e nem pode mentir. Por isso que é um atributo comunicáveis. Incomunicáveis porque é da sua pessoa. Comunicáveis que Ele comunica com nós: amor, justiça, santidade, misericórdia, bondade, verdade e muitos outros itens também. O Deus, Ele é todo poderoso. Ele é o Deus um com todo poder. Muitos temem a ação de Satanás, porém, outros espíritos até mesmo as forças humanas, mas Deus é infinitamente superior. O Senhor é grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Salmo 95, verso 4. E 1 João 4 diz claramente que Ele está acima de todos os deuses que existem hoje na terra. Agora, lembra lá de Apocalipse 7? Não vamos ler, mas você lembra que Apocalipse 7 fala que Deus tem anjos porque controlando os quatro cantos da terra. Quando fala controlando, significa que esse Deus, Ele ainda não mandou soltar totalmente tudo, porque Ele é maior do que tudo que está neste mundo. Ou seja, por mais que as coisas ruins estão acontecendo, entre guerras, terremotos, fome, doenças incuráveis, Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que há uma briga política no Brasil e no mundo, há uma guerra entre ideologias de coisas, Deus está no controle das coisas. Então Ele é o Deus Todo-Poderoso. Salmo 62, verso 11 diz que o poder pertence a Deus. O homem pode digitar, pode falar, mas Deus é que tem o controle de todas as coisas. Amém? Amém. Pergunto para você, será que de fato Deus tem controlado a sua vida por completo, a minha vida por completo? É uma coisa para nós pararmos e pensarmos. Por quê? Quando eu li, não sei quantos de vocês têm essa meditação desse ano, todo mundo tem? Pois bem, lendo a meditação de hoje, eu achei interessante que ela fala sobre os mártires, pessoas que morreram por causa da palavra de Deus. E amanhã vai falar sobre independência ou morte, ou seja, algo que nós aprendemos lá na escola, lá atrás, reflete aqui. E aí fala que essa questão do grito da Ipiranga, na verdade, tem muitas ideias diferentes aqui. E aí, na verdade, o que diz que não foi com roupas, que conforme que a pessoa chegou ali, conforme a independência, mas fala, na verdade, de outros itens que não estão no livro de história, aonde os professores de história acabam ilustrando ou fantasiando o negócio. Por exemplo, vocês acreditam que o homem foi à Lua? Quantos acreditam que o homem foi à Lua? Eu nunca acreditei nessa história. Primeiro, porque em 1977, quando o homem pisou a Lua, um pouco antes talvez, como que existia uma tecnologia tão avançada quanto hoje? Então aquilo foi uma montagem feita, muito bem feita, que se impregnou nas escolas e na faculdade hoje, com a ideia do evolucionismo. Charles Darwin, quando ele estudava essa teoria demoníaca, ele ficava totalmente fora de si. E aí, ao longo do tempo, isso foi propagando.
Então, por isso que tem hoje vários cientistas hoje que não creem totalmente na existência de Deus. Ou seja, como que o Deus cria e deixa tudo largado assim? E aí surgiu a teoria do darwinismo. Há mais de 200 anos atrás, todo ano, ou seja, no mês de outubro, comemora o dia do darwinismo lá nos Estados Unidos. E aí se propagou ao resto do mundo, como o dia das bruxas, no dia 31 de outubro, que as pessoas comemoram, né? O Halloween, na verdade, deveria ser o dia da comemoração da reforma cristã, que ocorreu há muitos anos atrás, ou seja, onde o povo de Deus deveria continuar a reforma, mas não continuou. E aí, quando você lê essas meditações aqui, achei interessante que amanhã será um dia cívico, dia 7 de setembro, desfile, onde o Brasil inteiro estará ali comemorando. Mas essa independência mostra que não vem a ser o caso de liberdade como Tiradentes lutou. O que importa, nós temos um homem do Calvário que lutou pela nossa independência do pecado, da morte, que é Jesus Cristo. Amém. Isso sim é o que vale. Isso daqui é apenas um fato histórico. Agora, quando você pega a meditação de hoje falando sobre os mártires, vai falar sobre Policarpo. Policarpo, ele basicamente foi queimado sem roupa. Ele tirou as roupas e aí o homem carrasco queria pôr fogo nele pelas costas, não veio pela frente. E ele ficou ali tranquilamente, cantando, orando, louvando a Deus, sendo queimado. Como John Hanson foi queimado com as mãos para trás, numa labareda de fogo, num montante de tocha, assim como Nero fazia no passado. Pegava os seus opositores, né, os seus hereges, como ele chamava, e colocava ali no jardim de Roma e tacava fogo, mandava os soldados tacar fogo, e queimava muitos cristãos. E às vezes os próprios cristãos eram como tocha humana. É como se fosse você pegar um monte de fogo, de madeira, amarrar e pôr ali, de forma que ele fica iluminando o jardim. Assim era feito com as pessoas do passado. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele está no controle. Mas por que Deus deixou João Batista ser decapitado? Para se cumprir a profecia. Porque alguém fez coisa errada e tinha que revelar. Então, tudo Deus está no controle. Por que Deus permitiu que João foi levado para a ilha de Patmos? Deus está no controle. Às vezes, nós não compreendemos a magnitude do poder de Deus, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Bem aqui, ó. Quando você enfrentando dificuldade em nossas vidas, nós gritamos: ei, onde está Deus? Alguém já passou por alguma dificuldade aqui? Bem acima aqui do seu limite? Que você não conseguiu resolver? Imagina alguma mãe perder um filho, ou uma esposa perder o marido, ou vice-versa. Para alguns o mundo acaba, parece que acabou. E uma vez eu conversando com a senhora, ela disse assim: o mundo para mim acabou porque meu marido morreu. Falei: minha irmã, é o seguinte, ele está descansando, mas a vida continua. Você não deve se abater porque seu marido se foi. Levanta a cabeça, olhe para Deus e caminhe. Tem outras pessoas que amam você, tem seus filhos. Vai ficar boa lembrando seu esposo, mas caminhe com Deus para frente. Aí algumas pessoas parece que o mundo desaba, o mundo se acaba. Por isso nós não devemos, a gente ama as pessoas. O grande problema é que nós se apegamos tanto que nós esquecemos de se apegar a quem? A Deus. Porque quando vem esse momento de dor, aí fica a fragilidade do ser humano. Tem pessoas que levam meses, anos para recuperar aquilo. Talvez nem recupera. Mas Deus fala: filho, eu estou no controle das coisas. Lembramos que Deus é o quê? O que está escrito aí? Deus é onisciente, o que mais? Onipresente e onipotente. Ele está no controle de tudo. Talvez você já possa ter ouvido essa mensagem, você já possa ter estudado sobre isso, mas eu quero detalhar para você que Deus está no controle de toda a situação. Por mais que o homem possa falar que vai acontecer, que vai fazer, Deus é que vai dar a palavra final, não é o homem. Hoje a gente vê as ameaças, né? As ameaças de liberdade, muitas coisas que o mundo fica, pessoas que estão no poder ficam colocando: olha, se não fizer vai acontecer isso e aquilo outro. Lembremos, Deus está no controle, é Ele que vai dar a palavra final. A gente sabe que o decreto vai vir, a perseguição vai vir, as pragas vai cair, mas é Deus que vai dar a palavra final, não é o ser humano. Por mais que hoje alguém pode dizer assim, como eu já ouvi: olha, foi sancionado o decreto, vai acontecer isso.
E muitas pessoas acabam caindo no sensacionalismo. Já ouviu isso por aí? Como a troca de líder espiritual, líder religioso, muitas pessoas falam isso. Agora vai, agora vai. Ó, esse que entrou agora, vai vir o próximo. E ficam ali tentando pegar na profecia bíblica, no livro de Apocalipse, tentando marcar data, coisas assim por diante. Gente, nós não temos que preocupar com isso. Isso vai acontecer, vai. Um dia a nossa liberdade religiosa vai acabar. A nossa liberdade de ir e vir, tudo vai chegar a um ponto final. Mas, aí a pergunta é, quando chegar esse ponto final, será que nós vamos estar preparados para encontrar com Deus ou vamos estar despreparados? Essa é a questão. Por isso que quando a gente convida as pessoas para vir à igreja, a importância de ouvir a palavra de Deus, quando a gente convida alguém para tomar a decisão ao batismo e permanecer com Deus, significa que nós vamos tornar mártires por ser filho e filha de Deus. Então precisamos continuar a caminhada, não podemos parar. Aí vocês perguntam, como o irmão Adelino falou, a nossa igreja talvez está faltando pessoas. Se está de sol, alguns vêm, o tempo frio não vem. Mas o certo é o seguinte: a porta da graça que a igreja está aberta. A salvação é oferecida para todos. Agora, aquele que desejar aceitar, amém. Aquele que rejeitar, vai ficar para trás. É simples assim. Aqui diz mais: a ação de Deus além do visível, como lemos aqui em Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e seu ouvido não está surdo que não possa ouvir. Mas as iniquidades, o pecado faz separação entre nós e Deus. Os pecados que vocês cometem levam a esconder seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Deus tem poder para salvar, para ouvir, e não há limitação da parte dele. Diz mais aqui, ó: Deus me ajuda a lidar com as minhas. O que diz essa frase aqui? Deus me ajuda a lidar o quê? Está dando para você enxergar aí? Vamos lá. Deus me ajuda a lidar com as minhas fraquezas. Me ajuda, Deus. Tem uma música assim, né? Me ajuda, Deus. Precisamos da ajuda de Deus diariamente, do Espírito do Senhor. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo. O que te aflige? Olha aqui essa imagem. O que mais tem afligido você? Já pode para pensar aí, ó. O que mais tem afligido você? Ou pessoas que você conhece? Já pode para pensar um pouquinho? Talvez desemprego, contas, protestos, doenças, brigas, enfim, terminais, assim por diante. Guerras, terremotos, fome, doenças. Não passe o que eu vou dizer. Essa foto aqui, ó, representa talvez a Palestina, onde muitos dizem que o Estado contrário briga para matar pessoas, mas é muito pelo contrário. A Palestina, pelo grupo que está lá, as pessoas acabam, quando chega ajuda humanitária, é desviada aquela ajuda e não chega para as pessoas que precisam, e ficam com esse grupo de pessoas. Não vamos citar aqui para não avançar, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mas há pessoas passando fome no Brasil e no mundo, de uma forma geral. Onda de frios, como aconteceu desde julho, mês de agosto, não é verdade? Vemos essas ondas de frio aqui, ó, na região nossa, e no mundo afora, as temperaturas estão sempre mudadas, ou seja, o clima, tempo, né? Pessoas assim, ó, morando na rua, tem aumentado muito, diz que mais de 10 mil pessoas morando na rua. Aí aflição, drogas, medo, estresse, perdas que trazem dor à alma, aborto espontâneo, morte de um ente querido, morte de um animal de estimação, abandono. Tudo isso tem acontecido. Aí eu pergunto para vocês: Deus está no controle? O que vocês me dizem? Sim ou não? Sim. Se não fosse Deus, já teria acabado com tudo. Deus está no controle, sim. Apesar das coisas negativas ou negatividade acontecendo, Deus está no controle. O abandono socioativo, ou seja, separação de famílias, Deus está no controle. Já conheci mães sozinhas que criou seus filhos e hoje seus filhos estão bem. Hoje existe muitas mulheres que são mães solteiras ou pais solteiros, não importa, mas Deus também tem cuidado dessas pessoas
como senhoras, senhores, assim por diante. Deus também tem cuidado desses animais também. Já viu muitas pessoas que abandonam seus animais por aí, em vídeos, que jogam o seu cachorro na rua e vai embora? Eles também são seres criados por Deus que necessitam de cuidado. E às vezes eu fico pensando o seguinte: eu vejo hoje, andando por aqui em outras regiões, pessoas que pegam uma corrente e ali colocam no limite do seu animal e deixam o cachorro assim. Você tem que vigiar aqui, mas você tem que ficar aqui ao relento, ao aberto, ao frio. Se você tem um animal que você bota na corrente, você deixa a corrente mais espaçosa, mais comprida para o animal, porque o animal também sente frio, porque quando o tempo muda assim, ele encolhe. Mas eu vejo, ontem passei numa rua aqui dentro de Ribeirão Pires, e com essa sereno, com essa chuva caindo, o animal simplesmente exposto ao tempo, numa corrente curta. Falei assim, eu acho que tinha que pegar essa pessoa como ser humano e botar na corrente para ver se ele ia gostar de ficar da forma que está aqui. O animal também precisa de cuidado. Veja bem, as pessoas que moram na rua têm muito cuidado dos seus animais. Abandono de idosos também tem acontecido muito, também é crime também. Tem pessoas que têm deixado de cuidar dos seus pais, porque o pai e a mãe cuidam e agora resolve colocar o quê? No asilo. Não quero mais cuidar porque vai dar trabalho. Você sabe que o seu pai e a sua mãe lutou por você até a última hora. Eu não tenho hoje nem mãe nem pai, mas quem tem, valorize, cuide, ama, respeite. Está aqui, ó. E muitos são abandonados, às vezes, até deixaram sua própria casa com lixo, com coisas que às vezes não cuidam direito. Você conhece casos assim? Já ouviu? Quantos conhecem? Ou já ouviu por aí? Isso é muito comum hoje em dia. Depressão, mês amarelo, mesmo onde as pessoas, ou seja, se no Japão há um grande alarme de suicídio, na Suíça também há também. A Suíça é um país da Europa, país de primeiro mundo, nunca fui lá, mas pelos vídeos que a gente já viu, pelo que eu tenho acompanhado, a gente vê lá que tem leis, tudo funciona bonitinho, só que as pessoas vivem isoladas. Elas, com tanto conforto, com tanta coisa boa, elas acabam não tendo contato com pessoas. E no Japão, há muitas pessoas se suicidando com todo o conforto que tem, porque falta Jesus no coração. Então, depressão não é frescura, é uma doença, precisa ser tratada. Mas acima de tudo, o maior médico pode tratar é quem? É Jesus. Você lembra da cantora Rafaela Pinho? Ela teve depressão durante um tempo. Ela foi curada porque ela buscou a Deus e buscou tratamento médico também. As duas coisas têm que estar juntas. Mas há casos de que pessoas buscam apenas o trabalho com Deus, ou seja, a questão de comunicar com Deus, de orar, ler mais a Bíblia. Há pessoas que buscam só isso e ela melhora. Há pessoas que precisam das duas coisas, mas não dispensa o tratamento médico. Busca ajuda de um profissional cristão para orientar. E aqui temos pessoas com ansiedade, depressão. Aí tem o mês de setembro, tem o mês de outubro, tem o mês de novembro, né? Cada um numa especialidade. Mas o fato é que nós devemos cuidar e ajudar o ser humano. E a Bíblia diz que Jesus falou o seguinte: no mundo passasse o quê? Por aflição, mas tenha o quê? Bom ânimo, que eu venci o mundo. João 16, verso 33. E aqui nós temos algumas citações bíblicas aqui, Jesus nos deixou receita de amor para a nós, com conforto. Nós temos aqui, quem sabe me ajudar a ler esse texto da Bíblia rapidinho? Alguém procura Jeremias aí, outro procura Salmos, Hebreus, Mateus, Filipenses, Salmos. Aqui está repetindo, tá? Então é Filipenses e Mateus 28. Vamos lá. Todo mundo mexendo com a Bíblia aí. Quem achar o primeiro texto já pode ler. Fica de pé em voz alta e lê para nós, por gentileza. Quem vai ler Jeremias 29, 11? Então vocês participem. Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim de que desejais. Percebeu aí? Deus tem um pensamento muito bom para dar aquilo que nós desejamos.
Ou seja, se você tem um plano, Deus tem outro plano para nós, que é a salvação e vida eterna. Próximo texto, Salmos 33, versos 20 até o verso 22. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia como de ti esperamos. Percebeu? Ou seja, Deus está ali como nosso auxílio e escudo. Ele sabe como alegrar o nosso coração e fala: filho, confia, espera e tenha misericórdia que eu vou te abençoar você. Próximo texto, Hebreus 11, verso 1, texto bem conhecido. O que diz aí? Pode ler, próxima pessoa. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, precisamos ter fé. Ontem estava no estudo eu e o João, com os seus sobrinhos, e ele falou uma palavrinha muito importante: fé. Pergunto, como anda a nossa fé hoje? Tem hora que a gente vai lá em cima, né? E tem hora que desce lá embaixo. Mas é necessário ter fé, confiar em Deus. Próximo texto, Salmo 23, 1, bem conhecido. O que diz aí? Vamos lá, Salmo 23, verso 1. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muito bem. Por que o Senhor, nosso pastor, nada nos faltará? Por que quando eu estou desempregado, ou você esteja desempregado, passando por dificuldade, e ainda fala que o Senhor, nosso pastor, nada nos faltará? Aí pode estar faltando alguma coisa. Seria meio que incoerente isso, né? Parece, né? Mas Deus está no controle. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer dizer o seguinte: eu vou estar com você em meio à dificuldade, eu sou o seu pastor. O próprio Jesus falando. Próximo texto, Mateus 6, versos 31 e 32. O que diz aí? Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que sempre procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Percebeu, igreja? Aí quando você vai para Salmo 62, 8, diz assim: ó, confiai nele, o povo, em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então nós devemos orar a Deus, clamar a Deus por todo mundo. Se as palavras não mudam, a oração muda. Uma vez o Moody estava numa catedral, e alguém chegou e perguntou assim: qual é o segredo do seu sucesso? Ele: venha, siga-me, pessoas. Quando ele chegou e mostrou, embaixo da catedral um porão, existia ali e estava 700 pessoas orando enquanto ele pregava. Então o segredo para a vitória é a oração, a comunhão com Deus. Você pode perguntar assim: por que o pastor Alejandro Boron sempre teve sucesso em suas campanhas evangelísticas? Simples, orava a Deus, só isso. Buscava a Deus e que Deus guiasse. Uma vez estava fazendo um batismo, uma senhora, uma dessas campanhas evangelísticas, e o demônio incorporou uma pessoa, e todo mundo ficou com medo. E o pastor Boron levantou a mão, orou a Deus, e a pessoa simplesmente debulou na própria água, e a pessoa foi batizada, foi liberta. Eu uma vez conferi isso também, numa conferência que foi em 2009, no Jardim, na Vila Assunção, que é aqui em Santo André. Era o pastor Nilton na época ainda, e um senhor de quase 80 anos de idade foi batizado. Ele tinha sido no passado como pai de santo, e no dia do seu batismo, na hora do batismo, ele estava lá lutando, começou lá, o inimigo se incorporou nele, e o pastor ficou com o olho desse tamanho, com medo, e o pastor seguindo apenas chegou, pôs a mão, orou, mergulhou aquele senhor e foi liberto ali na própria pia batismal, nunca mais teve problema e seguiu sua vida com Deus. Próximo texto aqui, Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13. A pessoa já leu o verso 19 também na sequência. Vamos lá. Sei o que é estar necessitado, sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo, que me senti contente em todo lugar e em qualquer situação, que seja alimentado, que seja com fome, que tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Vamos ao verso 19 agora. E o meu Deus, de acordo com a glória e a riqueza que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que você precisa. Percebeu aí?
tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 12, como o nosso irmão acabou de ler, esse aqui falando do apóstolo Paulo, passou por todas as dificuldades, nós também passamos também, mas temos que aprender a confiar em Deus, e o nosso Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir tudo aquilo que precisamos. Próximo texto, bem conhecido, Salmo 37, verso 25, o que é que diz aí? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Percebeu? Obrigado, irmão. Percebe que Davi passou por todas as dificuldades, embora sendo rei, mas ele nunca viu o povo de Deus passando por necessidade. Você já viu alguém, filho de Deus, não ter nenhum grão de comida em casa? É difícil, mas por mais que se falta, sempre chega alguém para abençoar, mas nunca passa. E sempre Deus dá trabalho para aquela pessoa. O próximo texto aqui, Apocalipse 1,17. O que diz aí? E depois Mateus 28, 20 para fechar. Quem vai ler Apocalipse 1,17? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, verso 17. Quando eu ouvi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs-me a mão direita sobre a minha e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quem disse isso? Palavra de quem? Jesus. O próprio Jesus. Ele é tudo. E Mateus 28, 20? O que diz lá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém. Pergunta para a igreja: essas passagens bíblicas trazem um conforto para nós, uma esperança, sim ou não? Sim. Sim. Então, irmão, não importa a dificuldade que você e eu esteja passando, vamos confiar em Cristo, vamos ter fé em Jesus, porque Ele traz conforto para nós. Se você quiser tirar foto, pode tirar, não tem problema, mas se apegue a essas promessas e o dono dessas promessas, que é o próprio Jesus. Calma, Deus está no controle, tá? Você já viu alguém chorando, talvez dentro do ônibus, do metrô, trem na rua? Você já viu algumas pessoas chorando? Uma vez eu vi uma pessoa chorando e resolvi dar para ela um livro. Ela, muito obrigado. Aí uma outra vez, uma outra jovem estava chorando dentro do ônibus, eu comecei a conversar com ela. Falei assim: você aceita uma oração? Falou: muito obrigado, mas é melhor não. E depois ela me explicou que ela é espírita. Eu falei: não tem problema. Mas depois de começar a conversar com ela, ela se acalmou e foi para casa mais em paz. Então há muitas pessoas por aí, como essa senhora que eu acabei de ouvir dentro do ônibus, que ela falou mais do que eu. Eu falei pouquinho, ela falou mais, mas eu ouvi ela, uma senhora. Talvez ela quis expor aquilo que estava dentro dela, ou seja, pela perda do marido. Não temas, eu estou contigo. Qual o texto bíblico se remete a isso? Você lembra? Está lá em Isaías 41, lembra do texto? Isaías 41, 10. Eu falo o que? Não temas. O que mais? O que mais? Não te assombres, não te tem, porque eu sou o teu Deus e te ajudo ou te sustento com a minha destra fiel. Então essa palavra não temas quer dizer 365 vezes, não temas, eu estou com você. Diz o texto aqui, ó: vinde a mim todos que estáis cansados, eu prometo que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, vamos a Jesus. Não temas, Deus é contigo. E ele não fala mais. Quando tudo isso vai acabar? Diz aqui o texto: e será pregado esse evangelho do reino para todo mundo, ou por todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando a pessoa souber de fato de Jesus, então ele volta a essa terra. Aí ele vai voltar para dar um abraço àqueles que foram fiéis a ele até o fim. Amém? Apocalipse 2,10 diz o quê? A última parte: não temas, ainda que morra, você vai o quê? Vai receber a coroa da vida, né? Deus enxugar os olhos, ou vai enxugar toda a lágrima. Apocalipse 24. Quer olhar para Jesus. Já pensou sobre isso? Nós não apenas olhar, mas subir com Ele para o céu.
E aí vem a frase: eu quero Cristo hoje e sempre. Aí vem a pergunta: você quer receber esse abraço? E dizer: Jesus, muito obrigado. Quantos querem receber o abraço de Jesus? Assim eu desejo também. E aí a gente entende que esse Cristo voltará para nos buscar e nos dar a vida eterna. Eu quero terminar lendo com você mais duas citações bíblicas. Abre em Salmo 121. Esse salmo também é conhecido. Mas do mesmo lado também tem um outro salmo que está do lado aí dele aí, que talvez já passou despercebido e você nunca percebeu. Salmo 121. Porque quando a gente olha para a lição, a gente estudou ao longo dessa semana, a gente viu que o próprio Deus falando claramente que Ele é a aliança, através do sangue a gente pode ser liberto, a gente recebe poder para obedecer. Apesar que ele estava no meio do povo, o povo cheio do Espírito de Deus, buscando o Espírito Santo, mas em algum momento o povo fraquejou. A lição da semana seguinte já vai falar sobre isso. Quando as bênçãos de Deus vinham, o povo acabava dando outras coisas, mas Deus fala: filho, eu estou com você, não deixe de confiar, de se entregar a mim. E aqui em Salmo 121, verso 1 a 8, diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permite chegar que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo, não dormita nem dorme a guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Veja comigo o Salmo 123, está do seu lado também aí. Salmo 123, abaixo do 122. A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitas nas mãos dos seus senhores, os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Verso 3 do Salmo 123. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Ou seja, há um clamor aqui de Davi para que Deus possa ouvir o seu pedido, e Deus ouviu. Há um clamor que Deus está disposto a ouvir a cada um de nós. Deus está no controle de tudo, mesmo que tudo aparentemente parece que tudo não está saindo errado, mas Jesus voltará em breve e nos dará a vitória final em tudo. Mas o que fazer diante dessa situação? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Portanto, amigos e irmãos da fé em geral, vamos confiar, descansar, tudo nas mãos de Jesus, pois em breve seremos felizes para sempre. Amém. Hoje todos passam por dificuldade, mas em breve Jesus colocará tudo em ordem. Mas nós precisamos deixar que Deus controle tudo e a nossa vida. E a pergunta é: você deseja que Deus controle tudo de fato? Nós acabamos de ler: eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nessa manhã, meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas que assistiram esse vídeo de manhã, tarde ou noite, que nós possamos, pela graça de Deus, entender que há independência ou morte. A independência é entender de que o homem no Calvário morreu na cruz por nós e vai voltar para nos buscar. A morte é o que o inimigo oferece, o pecado, mas que nós possamos entender que a humilhação que Jesus passou, ao contrário de Dom Pedro, que não havia obra que pudesse amenizá-la. Jesus não estava em uma colina gloriosa cercada de guarda pessoal. Ele se entregou como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Hoje, como cidadão, nós devemos
prestar essas homenagens, não ao ser humano, mas a homenagem a Jesus, porque Ele foi o homem do Calvário, que morreu para nos libertar, para nos dar salvação e para nos dar vida eterna. Então meu desejo nessa manhã é que nós, pela graça de Deus e pela ação do Espírito de Deus em nossa vida, possamos amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, pregar o Evangelho, tomar a decisão ao lado de Jesus, se entregar a Jesus e saber que Deus está no controle. E esse Jesus em breve voltará para nos dar um lar de eterna felicidade. Você quer isso para a sua vida? Quantos querem? Amém. Se você deseja, coloque-se de pé. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que, quando Ele voltar, conforme essa imagem aí, a gente possa receber um abraço dEle. Mas não um abraçozinho qualquer, mas será um abraço para sermos felizes para sempre. Sabe, há muitas pessoas hoje que estão precisando de um abraço, precisando de um ombro amigo, de um conselho, para você orar por essa pessoa, para você aconselhar essa pessoa. Essa semana, visitando algumas pessoas, alguns disseram para mim assim: eu não quero saber disso, eu quero saber disso. E outros desejando saber de Deus. Infelizmente está assim. Mas nosso dever é dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Como o irmão Joel falou, apesar de tudo que acontece, Deus está no controle de tudo. Que Deus possa abençoar você, a sua vida, a sua casa, a sua família, e que nós juntos possamos cada dia nos preparar e preparar outros para o reino de Deus. Semana que vem começamos a semana de evangelismo. Convide o seu amigo, sua amiga para estar lá, para ouvir sobre Deus. E se você já é estudante da palavra de Deus, toma a decisão de entregar a vida a Cristo Jesus também. Tá bom? Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade a nós concedida essa manhã. Obrigado pelo privilégio, pela bênção de termos aqui examinado e estudado a Tua Santa Palavra. Por favor, Pai, abençoe essa igreja, abençoe a liderança, abençoe os membros, abençoe jovens, crianças, família aqui representada, que receba do Senhor uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Pai amado, perdoe nossos pecados, fortaleça a nossa fé, nos ajude a viver e a fazer a Tua santa vontade. Toma nós nos Teus braços de amor, toma em Teus braços de amor o nosso país, o mundo, pessoas que necessitam da graça salvadora de Jesus Cristo. Pessoas que precisam do Senhor como nós precisamos também. Senhor, se até aqui temos falado contra Ti, nos perdoa, restaura e nos limpa de tudo que é mal pelo sangue de Cristo. E nos ajude a fazer a Tua vontade. E abençoa, Senhor, Pai, que tenhamos fé, coragem, ânimo, perseverança em Jesus. Pai, que brevemente possamos receber de Ti a coroa da vida. Fique conosco no decorrer desse dia, durante toda a nossa jornada da vida, até a volta gloriosa de Jesus. Nós, suplicando essas bênçãos, humildemente as agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, nesse pé, vamos cantar a música em Tuas mãos e depois vamos orar para nós.